Olha, esse vídeo é muito interessante e muito importante. Então eu peço a você que fique atento no que nós vamos falar aqui. Já por muito tempo as pessoas estão pedindo esse vídeo para falarmos sobre o TDAH, pessoas que sofrem desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Às vezes você não sofre disso, mas você tem um filho, você tem alguém perto de você, alguém que você ama, que é importante, e vem aquele pensamento, vem cá, isso aí é espiritual, é físico, de onde vem esse problema? Você pode observar que é uma pesquisa que esse transtorno tem aumentado cada vez mais entre crianças, até adultos, inclusive. Mas eu quero que você vá devagar com o caso de déficit de atenção e hiperatividade, e eu vou dizer para você por quê e os pontos que você deve observar nesse vídeo, tá bom? Desde já eu quero agradecer aqueles que já são inscritos no nosso canal. Se você ainda não é, se você ainda não fez, clique aqui embaixo se inscrever. Você não paga nada, é só se inscrever e você vai estar nas minhas orações, incluso nas minhas orações. Do lado vai aparecer um sininho, notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Bom, quando falamos do TDAH, nós estamos falando de desatenção, impulsividade, não é isso? Elas causam dificuldade no cotidiano de muitas pessoas, esse transtorno, e não só na infância, o que eu disse, na adolescência e às vezes até na idade adulta isso acontece. A pessoa já traz isso com ela. Todos nós conhecemos aquela criança ou aquela pessoa que parece que ela é ligada todo o tempo no 220, como diz, né? O motor de alta rotação. Ela é extremamente agitada e que facilmente se distrai. Atenção, que facilmente se distrai, sendo muitas vezes esquecida, intrometida e impulsiva. Eu queria aqui citar alguns sintomas, tá, desse transtorno, para você situar, ou você que conhece alguém. Primeiro, quem tem esse transtorno, segundo os estudos, os especialistas, a pessoa tem dificuldade de manter o foco, né? Então ela está ali fazendo alguma coisa, dali a pouquinho ela já se distraiu. Impulsividade, quer dizer, ela fala ou age sem pensar. Falta de organização, ela é uma pessoa extremamente bagunçada nas suas organizações, não há uma organização no trabalho, no escritório, naquilo que ela faz. Mudanças rápidas de humor é um outro problema. A pessoa está bem, está sorrindo, dali a pouco está com raiva, está de cara fechada, fica de mal da outra pessoa, para de falar com você, você não sabe nem a razão, o motivo, por que isso aconteceu. Então, mudanças rápidas de humor. Então, esses são alguns pontos, tem outros mais, estou citando aqui os principais, o lado negativo de quem tem esse transtorno. Agora, qual é o lado positivo? São pessoas criativas, extremamente criativas, e pensam fora da caixa, ou seja, elas têm uma visão ampla, diferente de outras pessoas. Agora, os cristãos devem lidar com essas informações com discernimento bíblico, tá? E eu quero aqui que você fique atenção a algumas cautelas que nós devemos considerar quando lidamos com alguém que possui esse transtorno, ou mesmo que seja você, o nosso objetivo é lhe ajudar, tá bom? Primeiro, quase qualquer pessoa, qualquer um de nós, qualquer pessoa poderia ser enquadrada nesses parâmetros que eu falei agora, pelo menos em determinados dias, porque determinados dias que nós estamos mais agitados, determinados dias que nós estamos esquecidos, é ou não é? Então, todos nós nos enquadramos pelo menos
em algum dia dentro desse parâmetro que eu citei. Então isso é importante você considerar. Segundo, esse transtorno, ele é uma descrição de um comportamento e não uma explicação. Então, só para você entender, vou lhe dar um exemplo. Se alguém perguntasse assim, por que o seu filho não para quieto na cadeira? Se alguém perguntasse isso a você, e se você respondesse, é porque ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso não seria diferente de dizer, ele não para quieto na cadeira porque ele se mexe. Entende? Você estaria meramente descrevendo o comportamento com palavras diferentes. Então, é importante distinguir entre descrição e explicação. A descrição e a explicação. Embora haja dúzias de teorias biológicas para explicar o transtorno, não há, até o momento, indicadores concretos para comprovar. Agora, como ajudar? Há pelo menos duas áreas que precisam ser investigadas: a espiritual e a física. Ambas devem ser levadas a sério quando uma pessoa sofre desse tipo de transtorno. Se você ignora, por exemplo, o aspecto espiritual, para mim é físico. Se você ignora o aspecto espiritual, nunca haverá lugar para arrependimento e fé na vida daquela pessoa. Então, o comportamento pecaminoso será desculpado. O poder do evangelho será ignorado na vida daquela pessoa. Se você ignora o aspecto físico, você nunca encontrará os métodos para ajudar aquela pessoa a aprender. Então não se pode ignorar nem o espiritual e nem o físico. O aspecto espiritual é a arena do coração, é a verdadeira essência do nosso ser. Então o coração deixa evidente que vivemos diante de Deus e adoramos a Deus e servimos a Deus. E quando adoramos, obedecemos a Deus. O nosso coração se expressa em amor, alegria, paz, paciência e por aí vai. São os frutos do Espírito Santo que está lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 23. Quando estamos comprometidos com os nossos desejos pessoais, os atos da natureza pecaminosa, eles tornam-se evidentes. Então a verdade é que o transtorno situa-se no ponto de interseção entre o físico e o espiritual. Por isso que não deve ser ignorado. A causa básica pode ser física ou espiritual. E normalmente ambos estão presentes. Ambos. Então você trata do físico, mas também deve tratar do espiritual. Uma maneira de evitar a confusão, por exemplo, entre pecado, limitação ou fraqueza física, é fazer a seguinte pergunta: estou certo de que esse comportamento transgride a lei de Deus? Se a resposta for positiva, então o comportamento tem uma raiz espiritual. Trata-se claramente de um problema espiritual. Tá? Problemas físicos não forçam uma pessoa a pecar, mas ele certamente influencia o comportamento. Isso é óbvio. Além do mais, eles podem ser confundidos com problemas espirituais. Então, às vezes, a pessoa tem um problema físico, né, um transtorno físico, e ele pode ser confundido com problemas espirituais. Por isso que é importante trabalhar os dois. O tratamento médico, quando o problema persiste, que afeta de modo significativo a vida cotidiana da pessoa, é recomendável buscar essa ajuda física, essa ajuda médica, essa orientação médica. Isso é importante. E não é falta de fé, não. Quero deixar isso claro aqui. Você que é uma pessoa da fé,
Eu quero deixar isso claro. Há alguns problemas que provocam sintomas semelhantes, tá, ao desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por exemplo, problemas de tireoide. Eu não sou médico, mas problemas de tireoide, e um bom exame médico pode eliminar essas possibilidades, mas também existe, é apontado. Também vários médicos indicam o uso de medicamentos para ajudar as pessoas que têm esse transtorno. Mas aí surge uma pergunta: um cristão pode usar esse tipo de medicamento? Se fizermos a pesquisa de opinião, nós vamos ouvir, claro que sim. Ouviremos, claro que sim. E outros diriam, claro que não. As escrituras não dizem claramente não, tá? Mas uma pergunta que seria mais apropriada: é sábio usá-los em lugar de é errado usá-los? Acho que aí nós acharíamos a resposta. E o mais importante, nada pode atrapalhar ninguém de conhecer a Jesus. Uma palavra de encorajamento para todos que têm, tá? Você que me assiste e você tem alguém que sofre com sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você precisa adaptar os ensinos bíblicos à capacidade para eles receberem. Caso você tenha esse problema, você diz, eu tenho isso, eu passo por isso, force a sua mente a ler a palavra de Deus e assim estar focado no espiritual. Você tem que forçar, estar focado no espiritual. E ao lidar com pessoas assim, lembre-se de que elas também têm pontos fortes concedidos por Deus, tá? Não pode esquecer disso. E quaisquer que sejam seus pontos fracos, estes não impedirão o seu crescimento, que é naquilo que é o mais importante, seja no espiritual, seja naquilo que ela está entregue e dedicada. Então, considere, resumindo, o físico e o espiritual. Não ignore. Trabalhe os dois, porque isso é o que vai ajudar todos aqueles que sofrem desse transtorno ou lidam com alguém que tem esse problema. Se o vídeo ajudou você, duas coisas eu lhe peço. Dê o joinha aqui, gostei, aqui embaixo, e compartilhe o link no seu grupo de Instagram, de WhatsApp, com outras pessoas para que elas sejam ajudadas como você acabou de ser.